E o SPM está de volta. A venda do Dia das Mães tem a primeira queda em 13 anos, diz a Serasa. Nosso repórter Antônio Nogueira conta como foram os gastos dos paulistanos nessa data especial. Boa noite, Antônio. Boa noite, Giovana. Boa noite, Carla. Bom, na cidade de São Paulo, as vendas caíram 6% no final de semana do Dia das Mães, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso mostra que os consumidores paulistanos gastaram menos que o restante do país, onde a redução média das vendas foi de 3,9%. Segundo a Serasa, os fatores que contribuíram para a queda nas vendas foram a alta da inflação, a alta do custo do crediário e a diminuição da confiança dos consumidores. Inclusive, a Associação dos Lojistas estima que as vendas nos shoppings brasileiros tiveram o menor crescimento dos últimos 7 anos, algo em torno de 0,5% e 1%. Antônio Nogueira, para o SPM no ar. Obrigada, Antônio. E o dólar já aumentou mais de 15% desde o começo do ano. Essa alta da moeda americana está impactando o custo de vida dos brasileiros. Desde março, o dólar vem sendo negociado acima de R$ 3. Desde o começo do ano, a moeda americana subiu 15%. Esse aumento começa a refletir nos gastos diários do consumidor brasileiro. Pães, bolos, salgados. O que esses alimentos têm em comum? O trigo e o aumento do preço. Esse aumento é observado em todos os alimentos que contêm ingredientes importados. Um exemplo é o pão francês, que subiu em média 10%. Esses últimos 20 anos eu nunca vi uma situação tão catastrófica quanto essa, desse aumento que está envolvendo tantas pessoas e tantas outras áreas da nossa sociedade. Outros fatores que implicaram no aumento do pãozinho francês foram o aumento do combustível e o aumento da conta de energia, que está vindo cada vez mais cara. Os fornos industriais, que são usados na fabricação do pão, costumam ficar ligados 24 horas para atender a demanda do consumidor, o que implica em um aumento médio de 15% no preço da fabricação do alimento. E os gerentes já refizeram as contas. Na realidade, por conta dos aumentos que veio dando a farinha, a gente tivemos que trocar o fornecedor, né, para poder continuar com o mesmo valor do nosso pão francês. Então, na verdade, a gente manteve o nosso produto, né, na mesma qualidade, porém a gente teve que custar outros gastos, reduzir mais o consumo. E o consumidor já sente no bolso. Eu senti que o preço aumentou muito, mas não tem outra forma, tem que comprar, né, porque nós precisamos. Eu não vou fazer pão para comer um pãozinho, não é? E agora, para discutir esse assunto, vamos chamar a repórter Gabriela Gouveia, que está com o professor de Economia e Política Internacional, José Pimenta. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Giovana. Boa noite, Carla. Boa noite, professor Pimenta. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente Prazer hoje. é meu. Professora, após nossa reportagem, eu gostaria que você esclarecesse algumas dúvidas sobre esse problema da economia que a gente vem enfrentando e nos preocupa tanto. Quais são os setores ou o setor mais afetado com a alta do dólar? É difícil falar de um setor só, né? A gente fala de um conjunto de setores. Aqueles setores intensivos em tecnologia, sobretudo importados, né? Que importam bens finais, desovam isso na economia, eles tendem a repassar esse custo da alta do dólar, né? Do real mais desvalorizado, e também aqueles setores que importam insumos, como a gente pôde ver na reportagem, enfim, insumos que também têm que ser repassados no preço. Esses dois setores de começo de cadeia e de final de cadeia tendem a sofrer um efeito da valorização do dólar. Pimenta, e qual a previsão de comportamento para a moeda internacional, a moeda americana? Olha, há vários fatores que, enfim, de alguma forma podem confluir, tanto para valorização ou desvalorização do real, ou enfim, do dólar, né, dependendo do ponto de vista que você olha. O fato é que se a recuperação da economia americana continuar no ritmo que está, né, e se o Fed, se o Banco Central americano continuar, e a previsão de que no meio do ano eles aumentem a taxa de juros, esses capitais voltem para os Estados Unidos, vão para os Estados Unidos, né, o que vai causar ainda mais a desvalorização do real e, consequentemente, a valorização do dólar. Muito obrigada, professor, novamente. Que é isso. É com você, meninas. Obrigada, Gabi. E agora, futebol. O São Paulo vai ter que recorrer à renda milionária arrecadada no jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores da América para pagar a dívida de 2002. Depois de 13 anos, o clube foi condenado a pagar quase 2,5 milhões de reais para a Prazan Comercial pela comissão do empresário de Jorginho Paulista.
A ideia do clube era usar esse dinheiro junto com o adiantamento da nova fornecedora de material esportivo, a Under Armour, para pagar os 2 meses de direito de imagens aos jogadores que estão atrasados. Uma nova modalidade esportiva vem sendo a opção de muitos que buscam se exercitar e ganhar resistência. Treinamento, esporte, estilo de vida. São algumas das definições da modalidade que foi inspirada em treinamentos táticos como do Exército Americano e que mistura exercício de ginástica olímpica e de levantamento de peso olímpico. Hoje, vamos falar sobre o CrossFit, uma atividade que vem sendo procurada pelos brasileiros que buscam fugir das academias tradicionais. No Brasil, ele chegou em 2009 com o professor Joel Friedman. Aos poucos, foram criados os estabelecimentos só para o CrossFit, conhecidos como boxes, e o número deles já cresceu mais de 600%. Em 2013, haviam 34 lugares que davam aulas de CrossFit, e neste ano, o número já ultrapassou a marca de 300 estabelecimentos regulamentados. Na academia você faz no máximo treino A, B, C, D, e acaba repetindo o treino na semana seguinte. No CrossFit, cada dia é um treino, você não fica naquela rotina monótona e chata, e acaba repetindo o treino daqui a um mês só. O sucesso não aconteceu só com os que treinam. O número de quem quer competir também aumentou. O torneio CrossFit Brasil, que tinha apenas 120 atletas em 2013, reuniu no fim do último ano 417 competidores. O evento teve mais de 10 mil telespectadores. Achei o CrossFit através de uns amigos, vi que era bem mais legal do que a academia e resolvi entrar. Eu treino faz 6 meses, me dei super bem e acho que pretendo ser um atleta profissional daqui a alguns anos. Acho que tenho condições para isso, sim. A aula é dividida em 3 partes: o aquecimento, a técnica e o WOD, que significa o treino do dia. O objetivo é realizar as 3 etapas em menor tempo. Na academia, as pessoas elas podem ter certos objetivos, mas acho que a grande maioria tem como objetivo a parte estética. E aqui a gente tem como objetivo as capacidades físicas. E agora, para falar um pouquinho mais sobre esporte, nós vamos chamar a nossa comentarista Mariane Tambellini. Boa noite, Mariana. Mariane, quais são os últimos destaques do esporte? Boa noite, Giovana. Boa noite, Carla. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol. 2 dos maiores campeonatos do mundo estão sendo disputados nessa semana. Hoje, o Corinthians enfrenta o Guarani do Paraguai e deve ter um resultado melhor do que da semana anterior, já que sofreu 2 gols. O São Paulo acabou de ser eliminado pelo Cruzeiro. A decisão foi para os pênaltis. E agora vamos falar um pouquinho da Champions League, o Campeonato Europeu de Futebol. Bom, ontem o Barcelona venceu o Bayern de Munique com 2 gols de Neymar. E hoje o Real Madrid entrou em campo com o Juventus da Itália e o time italiano saiu vitorioso. A final deve ser disputada no próximo dia 6. E aí, meninas, muito frio essa semana? Essa semana o paulistano já está sofrendo com o frio aqui em São Paulo, né, Carla? Verdade, Giovana. Eu, particularmente, não sou muito fã de frio. Como será que vai ficar os próximos dias, hein? O tempo está um pouquinho instável, é por isso que agora a gente vai chamar a nossa jornalista especializada em meteorologia, Marcela Brito. E aí, Marcela, aonde você está conseguindo essas informações? Boa noite, Giovana. Boa noite, Carla. Nós conseguimos essas informações no site Clima Tempo. A gente conseguiu as previsões de quinta-feira e sexta e ainda não está confirmado ainda as previsões do final de semana. Mas o que tudo indica ainda é de que vai fazer frio, principalmente nas regiões sul e sudeste. Então é melhor o paulistano pegar um casaco e as outras partes do Brasil também. E se preparar principalmente para a chuva, viu? Que atinge bastante o sul contra o sudeste. Como o sudeste, nós vamos mostrar já já no mapa. Bom, o tempo vai continuar frio por quase todo o país, principalmente no sul. O dia amanhece com frio e com neblina, com frio e com neblina, e vai fazer muita chuva no litoral do Paraná e também em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Em Porto Alegre vai fazer bastante frio, máxima de 21 graus e mínima de 15.
Quem mora em Curitiba tem que se preparar bastante e sair sempre bem agasalhado. Máxima de 17, mínima de 11 graus nessa quinta-feira. Já no Sudeste, vai chover bastante, menos no norte de Minas Gerais, que promete amanhecer sem chuva, mas ter um chuvisquinho durante a tarde. Mas vai fazer bastante frio ainda, máxima de 23 graus. Em São Paulo, máxima de 21 e mínima de 12. Durante o final de semana, vai fazer frio. Aumenta só um pouquinho a temperatura, chegando aos 23 graus. No Centro-Oeste, a temperatura já vai ficar mais amena. Cuiabá vai ficar bem quente durante a manhã, atingindo a temperatura de 31 graus. Durante a tarde e o período da noite, vai fazer frio. Já a capital goiana amanhece com o dia nublado, máxima de 25 graus e mínima de 17. No Nordeste já é diferente. O frio vai embora, mas a chuva continua ainda, atingindo principalmente o norte, o litoral da Bahia e de Sergipe. Altas tempestades também no Maranhão e em Pernambuco. Só apenas para o Piauí e para o centro da Bahia. Salvador amanhece com muita chuva e máxima de 29 graus. Previsão de 30 graus, tanto para o Ceará quanto para o Maranhão. Já no norte do país, nuvens carregadas crescem por conta da umidade, a umidade do ar elevada. Em quase toda a região, chove durante a manhã e à tarde para, menos no Acre, que vai chover durante todo o dia, tanto na quinta-feira quanto no final de semana. Previsão de 30 graus para Manaus e para Belém. Com vocês. Obrigada, Marcela. E veja a seguir. Cresce o número de brasileiras com câncer de mama nos últimos 5 anos. E a primeira vacina contra meningite do tipo B chega ao Brasil. O SPM volta já. Fiquem ligados.